a determinar o que tem que ser feito, perguntar se ele já fez a tarefa, se ele limpou a casa, se ele cuidou das crianças, se ele foi ao mercado, se ele tomou o remédio. O sistema familiar não evolui. E se evoluir, ele não evolui da maneira saudável. Em que lugar você ocupa? O seu lugar ou o lugar do outro? Porque se as pessoas não se conscientizarem disso, isso vai cada vez mais ampliando e cada vez mais, então, as famílias ficam adoecidas. Tudo funciona. As coisas tendem a fluir. Os casamentos vão florescer. Os relacionamentos melhoram muito. A família, ela não suporta um sistema adoecido. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez por aqui, trazendo contextos em favor das famílias, para reflexão de todos nós, para o crescimento pessoal e principalmente em favor dos nossos filhos e do nosso casamento. Então, antes da gente entrar no nosso tema, quero estar falando com vocês sobre assinarem o canal, acionarem o sininho, compartilharem esse conteúdo, curtirem, para que dessa forma o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é útil para as famílias e possa entregar para mais pessoas. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o sistema familiar da hierarquia. A gente fala bastante sobre equilíbrio e o equilíbrio é fundamental, mas eu não posso descuidar do tema da hierarquia, que é muito relevante e que traz muitas reflexões e consequências para o nosso sistema familiar. Como eu sou uma psicóloga que trabalho com a abordagem sistêmica, para quem não me conhece e não sabe sobre o que eu falo, eu quero dizer que tudo o que envolve cada um de nós é chamado de sistema. E o nosso sistema familiar, que é composto pelo nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos tios, as pessoas que vivem na mesma casa e as que não vivem também fazem parte. Então, chamamos de sistema familiar de origem e sistema familiar atual. E lá atrás, os nossos antepassados, eles colaboraram muito para o sistema que nós temos hoje. Então, é necessário que vocês avaliem que a sua família, o seu sistema familiar, não é só as pessoas que estão dentro da sua casa hoje. Você tem influência das pessoas lá de trás, que trabalharam muito, se casaram, que tiveram momentos bons e ruins, momentos que definiram quem você é hoje e o tipo de funcionamento que você tem dentro dos seus sistemas. Portanto, a gente precisa considerar o quão importante é a nossa participação e dos nossos antepassados no nosso sistema familiar. Então, hoje eu quero perguntar a você esposa, de uma maneira bem delicada, mas eu quero que você faça uma reflexão e você possa dizer quem você é na vida do seu marido hoje. Que papel você ocupa? Muitas mulheres estão ocupando o papel de mãe. Aquela mulher autoritária, aquela mulher que está sempre pronta a dar ordens, a determinar o que tem que ser feito, perguntar se ele já fez a tarefa, se ele limpou a casa, se ele cuidou das crianças, se ele foi ao mercado, se ele tomou o remédio. Existe um desequilíbrio nesse sentido, onde as mulheres muitas vezes se posicionam como aquela autoridade máxima dentro do lar, tirando muitas vezes o papel do seu marido. Algumas mulheres também ocupam um outro lugar, acabam se comportando como filhas. E de repente esse marido, ele não tem uma esposa, ele tem mais um filho. Quando a mulher não consegue
tomar atitudes, quando ela não se posiciona, quando ela não se iguala, aí entra o equilíbrio novamente. E ela acaba ficando inferiorizada, o nível fica lá embaixo e essa mulher se comporta como uma filha, com medo de tomar decisões, com receio de fazer coisas erradas, e então ela se comporta de maneira inferiorizada. E esse relacionamento, claro que não vai funcionar de maneira adequada. Por quê? Porque vai haver um desnível. Então, hoje eu quero trazer para vocês a reflexão. Eu trouxe aqui esse posicionamento de esposa com marido, mas a gente tem vários exemplos citando o marido que fica no lugar de pai ou no lugar de filho, citando os filhos que ficam no lugar de pai ou no lugar de marido, as filhas que ficam no lugar de mãe ou no lugar de esposa, e isso traz muitas consequências. Para o nosso sistema familiar funcionar adequadamente, ele precisa de paz, ele precisa de equilíbrio. As pessoas precisam ocupar os seus lugares dentro do sistema, porque quando a gente está ocupando o lugar de outra pessoa, claro que vai funcionar errado. O sistema familiar não evolui, e se evoluir, ele não evolui da maneira saudável. As pessoas todas fora de lugar significa que alguém vai ter que ocupar o lugar dessas pessoas, porque se uma filha sai do seu lugar de filha e vai para o lugar de mãe, corre o risco das próximas gerações, a sua filha, chegar ocupando o seu lugar e acaba pegando para si o destino que seria daquela mãe. Então, a gente vê repetições na família, situações muitas vezes difíceis, onde há repetições de vícios, repetições de doenças, repetições de coisas disfuncionais, de internação, de fracassos profissionais, muitos casamentos desfeitos, divórcios, situações de vícios com alcoolismo, com drogadição, que vem lá do sistema familiar, onde as pessoas estavam ocupando o lugar de outra pessoa. Reflitam sobre isso. Como é que está a sua família? Como está o seu sistema familiar? Em que lugar você está dentro do seu sistema? Em que lugar você ocupa o seu lugar ou o lugar do outro? Porque se as pessoas não se conscientizarem disso, isso vai cada vez mais ampliando e cada vez mais, então, as famílias ficam adoecidas. Onde está o seu marido? Onde está você? Onde estão os seus pais? Quando a gente ocupa o nosso lugar, tudo funciona. As coisas tendem a fluir. Os casamentos vão florescer, os relacionamentos melhoram muito. A família, ela não suporta um sistema adoecido, ela se manifesta. Os sistemas, quando as pessoas não estão ocupando os seus lugares devidos, ele se manifesta, mostrando que algo não vai bem. E aí onde vem as consequências, onde vem as separações, as cisões, as mortes de família, onde vêm as doenças, onde vêm os divórcios. Isso só é interrompido quando alguém toma consciência e fala: opa, eu não estou no meu lugar, eu não estou ocupando o lugar certo, eu preciso sair daqui. E então essa pessoa vai para o seu lugar e dessa forma tudo vai se engrenando, se encaixando. Gente, prestem atenção nisso. É um tema relevante, muitas pessoas não conhecem essa dinâmica, mas se pararem para pensar e avaliar como é que está funcionando dentro da sua casa, como é que está a sua família, olhar para a família de origem, observar o próprio comportamento, observar o comportamento do outro, vocês vão perceber que muitas vezes não está saudável. E se não está saudável, é só despertar. E com esse despertar, ocupar o seu lugar e permitir que todos os outros vão também para os seus devidos lugares. E então a família passa a funcionar de maneira saudável. Observe,
Pais, não virem filhos dos seus filhos. Mãe, não vire mãe da sua mãe. Esposa, não vire filha do seu marido. Marido, não vire o pai da sua esposa. Isso traz consequências e disfuncionalidades. Faz com que os casamentos não tenham equilíbrio. Então, prestem atenção no equilíbrio, mas prestem atenção também na hierarquia, onde cada um deve ocupar o seu lugar. Eu quero pedir que vocês compartilhem o vídeo, que vocês ajudem esse canal a crescer para que outras famílias tenham os seus despertares. E dessa forma, então, a gente possa ter uma família, filhos direcionados e muito mais saudáveis, sabendo que algumas regrinhas básicas fazem toda a diferença para que a gente tenha uma família mais saudável e as coisas indo para os seus devidos lugares. Muito obrigada, gente, por terem assistido até aqui. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.